Bora lá, galerinha! Hollow Birds, essas coisas ainda são humanos? Do canal do Daishikawa, que título engraçado, né? Parece que tá faltando uma interrogação ali, sei lá. Mas, mais um vídeo do Daishikawa trazendo aqui pra vocês. Vocês sabem que eu acho que são um dos canais que mais tem vídeo do Daishikawa e react aqui no YouTube. Acho que mais vídeo do Daishikawa que eu, só o próprio Daishikawa, né? Assim como o Semideus, eu tenho certeza, né? Mais vídeo que eu do Semideus, só o próprio Semideus, né, mano? Enfim, gente, um vídeo interessante aí. Acredito que dessa vez, no último vídeo que eu trouxe dele. Foi dele, né? Que o último vídeo que eu trouxe eu achei que era um RG, mas não era. Era um caso real, né, mano? Mas daqui eu acho que não vai ser a mesma coisa. Eu acho que isso aqui vai ser de fato um RG, um analog horror, algo assim. Só pela vibe, pela thumb, né? Acredito que vai ser o caso. Enfim, tô bastante animado pra ver, tô bastante curioso. E acho que vai ser bem legal, tá bom? Espero que vocês se divirtam aí comigo assistindo esse vídeo, tá bom? Se puder, deixar um like, se inscreva no canal, tem vídeo todo dia, meio-dia, às 7 da noite. O link do vídeo original tá aí na descrição. Passem lá, deixem um like, se inscrevam, se possível, considere se tornar membro do canal que vai estar ajudando demais, tá bom? Lembrando que o link do nosso server do Discord tá aí na descrição também. Se você fazer parte, tá sempre por lá trocando uma ideia, tá bom? Vambora então, vambora. Vamos bora ver o que se trata esse vídeo. Bora! Ok. Olá a todos, eu me chamo Daishikawa e... Seguinte, a história que é emergência, pássaros estranhos, talvez um futuro Godzilla temente Switch. Se você não viu, eu já reagi aqueles dois ali também. Não, acho que não era vídeo dele, não tenho certeza, mas eu já reagi aqueles dois. Enfim, esse Aí, canal tá análogos recheado aqui. de conteúdo sobre dinossauros. Daqui a pouco vocês vão achar As thumb deles são tão bonitas, né, que mano? esse é meu hiperfoco, mas calma, deixa eu explicar. Durante esses anos, Caraca, produzindo colocou conteúdo piercing na boca? voltado para o horror, eu já vi muitas séries e materiais que dariam um ótimo conteúdo para o canal passando diante dos meus olhos. E com o tema dinossauros, não foi diferente. Alguns anos atrás tivemos o Analog Horror de Jurassic Park, também teve o fenômeno do Pervatasaurus, eu não entendo muito bem até os motivos de se interessarem nesse dinossauro Jack. Várias pessoas se interessaram Eu não conheço essa história, até eu mesmo acho. pelo livro de Jurassic Park, que dizem ser mais pesado que a adaptação para o cinema. Total, né? Dizem que é um livro meio terror, né, cara? Eu tinha que ler um dia, mano. Inclusive, eu tô devendo aqui pra vocês, se vocês quiserem, deixem nos comentários o iceberg que o Keifel fez de Jurassic Park, mano. Se vocês quiserem, eu trago aqui. Não sou o maior conhecedor da franquia, mas acho que seria bem legal. Se vocês quiserem, eu trago. Eu só não leio isso por dois motivos. Meridiano de Sangue tá na frente da lista de livros que eu tenho que ler. Não li E também ainda, porque parece que a tenho única ler. frase desse livro é aquelas coisas lá fora não são dinossauros. E eu também descobri que essa frase nem tá no livro. Mesmo com todo esse material, fazer vídeos de dinossauros Eu já ouvi essa barra frase, mas sei criaturas aonde. pré-históricas não é algo que me deixava tão hypado. Não querendo desmerecer as obras, eu gosto delas. Mas não é um tema que eu amo de paixão como inúmeras pessoas. Eu gostava de robô quando era criança, cara. Além disso, eu tive problemas pra fazer esses vídeos. O Age Birds foi um inferno de fazer, pois era só texto e imagem estática. E Pré-Histórica e Emergence começou a fugir disso apenas nos capítulos mais novos. Colocando na balança, a chance de eu fazer vídeos sobre dinossauros caiu. Agora melhorou o negócio, porque eu imagino que pra editar esse tipo de coisa realmente é complicado, né? Você mostrar o rosto igual ele tá fazendo agora é muito mais fácil, né? Porque a hora que você não sabe o que colocar na tela, fica você falando, né? Até o olhar pra Hollow Birds. Essa série foi criada pelo canal Hollow Alex Birds. Archives, que eu já conheço há muito tempo, por Já ouvi conta da falar. adaptação que ele fez de Ted the Caver. Inclusive, eu sou muito fã. Ted the Caver é considerada a Eu já ouvi o nome desse cara, primeira mas... creepypasta da internet inteira, pelo menos a que fez mais sucesso na época. Se trata de um diário de um explorador de cavernas que começa a presenciar acontecimentos bizarros em uma de suas expedições. E considerando que explorar caverna é um hobby desgraçado de amedrontador pelo tanto de merda que Tá pode louco, né? acontecer, imagina se tem um demônio te esperando lá dentro. Tendo essa Bro. adaptação de Ted the Caver no currículo, eu meio que hypei um pouco essa nova série. Eu não vou mentir pra vocês. Além de que ela não é focada em dinossauros que voltaram para os tempos atuais, mas em pessoas que foram transformadas nisso aqui. Uou! Na família dinossauro? Ai! Vou até botar meu capuz aqui pra... Ai, caraca, que ódio, cara. Eu achei que ia ter jumpscare, não, cara. Caraca. Maldito, cara. Agasalhadinho, Caraca. papai. Porra, esse capuz Nossa. da loja é bom, viu? Antes da gente começar, eu peço que Tá você louco? deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Estamos quase chegando na marca de 520 mil inscritos. Caraca, cara. Então se você Que quiser susto fazer que eu parte tomei. da história desse canal safado e triangular, dá essa força. Minhas estampas da loja e todas as minhas redes sociais vão estar na descrição. Bonitas Então, estampas. me segue lá. Pássaros com buracos.
Aviso: a gravação a seguir contém material perturbador que pode ser inapropriado para certos indivíduos. A gravação mostra o primeiro caso registrado de uma suposta conversão bem-sucedida. O sujeito foi nomeado como Anexo 10. Uma A conversão. gravação inicia no dia 20... Tá, como ele falou, a gente já tomou esse spoiler que são criaturas, pessoas que foram transformadas nesses criaturas que parecem dinossauros. de novembro de 2007. É uma madrugada convencional para os funcionários do parque. Ou era pra ser. Um dos guardas foi visto nocauteado e temos a visão de outro funcionário que foi ver o que tinha acontecido. Porém, as ordens não eram para resgatar aquele guarda aparentemente machucado. As ordens eram de capturar a coisa responsável pelo que aconteceu. Pela descrição dada, a tal coisa na verdade era uma pessoa usando uma camisa roxa. E pelo jeito era alguém bem perigoso, já que deixam bem claro. A pista de terra tá bloqueada por um portão e o resto do caminho deve ser feito a pé. Que conveniente. Um longo trecho de caminhada se inicia. Lógico, né? Eles não poderiam literalmente passar com o carro e ir estourando aquele portão ali, né? Estranhos vindos da mata fechada. Porém ali existia outro funcionário ajudando nas buscas, o que fez o clima ficar um pouquinho mais leve. Chegamos até uma grade bem desgastada, o que não me faz crer. Ganhou pontos comigo a história. Esse lugar é um parque aberto para o público. Isso aqui tá muito suspeito. Parece, sei lá, um cativeiro. Ali estava o alvo. Uma pessoa de camisa roxa. Mas tem algo estranho. Os braços dela parecem estar retorcidos, virados do avesso. Sem perder tempo, o guarda tenta... O guarda lá vem. Agora são de correr pela sua vida. Tentando ao máximo chegar até o carro, o guarda vê o seu colega sendo destroçado por aquela coisa. Não era mais prudente, em vez de sair andando, continuar no carro, né, cara? Os gritos param. Esperar alguém trazer alguma coisa pra poder desbloquear o portão, né? O volta só pra ver o corpo dele sem as pernas. E a criatura ainda estava perto, apenas o esperando. Percebam que não eram garras, ainda eram dedos humanos. O guarda então corre por uma pequena distância e ao longe vê as luzes acesas do carro, a única esperança de sair daquele lugar. Ele olha pra trás uma última vez. Tá vindo. Sabia. É um dinossauro, mas... E nota que aquela coisa não estava o perseguindo. Eu acho que ela já estava saciada. Não. Eu menti pra vocês. O título New Teeth, Novo Dente... Cara, curioso, me lembra um pouco o Deathclaw lá de Fallout, né? Quer dizer, a mão ali, quando apareceu, me lembrou, não sei porquê. Mas criar uma teoria, a evolução desses sujeitos pra algo brutal e animalesco, onde uma das coisas que mais se destaca são os dentes afiados e imponentes. Esses dentes que vimos na thumbnail, dentes de dinossauro. Só que eu vou falar dessa forma apenas pra simplificar, já que essas coisas não são dinossauros. Meu Deus, a frase icônica voltando mais uma vez. A gente viu o processo completo de metamorfose apenas nesse vídeo. Vemos uma pessoa... o vídeo original tem 9 minutos, meu Deus. No chão, já com o corpo desfigurado, e rapidamente sai de cena já emitindo sons que um ser humano nunca faria. Logo em seguida, a criatura começa a caçar, ganhando um tamanho bizarro e alterando a cor da sua pele, porém ainda mantendo algumas características humanas, e já na última fase vemos a metamorfose completa, e uma demonstração de seu poder destrutivo. Essa coisa consegue levantar um homem adulto como se não fosse nada. E isso tudo em um intervalo de 2 minutos. Interessante, tá promissora a história, tô gostando. Claramente perturbado por visões estranhas. Essas visões são registradas por desenhos que ele fez e envia para uma tal Ana. Não dá pra saber se essa mulher é uma profissional que ajuda ele com essa condição, ou então um ente querido que está distante. O que sabemos é que esse cara fez mais de 50 desenhos. E o último é esse aqui. Um olho emergindo de raízes? Qual o significado disso? Enfim, são 2 da manhã e essas visões não param de vir. O segundo registro é um pouquinho mais animado. O garoto mostra que ele descobriu essa nova plataforma chamada YouTube. Que tudo se passa no Bora fazer react de 2007. Aqui ele poderia enviar os vídeos onde ele desenhava. Você poderia ser um precursor aí, você poderia estar e assim conhecer hoje em dia nadando no dinheiro aí, pessoas. Né, cara? E meus amigos, que época maravilhosa em que o sistema de likes do YouTube era por estrela. Enfim, ele mostra... Caraca, tenho pavor só de pensar como seriam meus vídeos se fosse dessa forma, né, cara?
cara, Só caraca. que muita gente achou o desenho do olho bem bizarro, porém era maneiro. Quantas E eu estrelas vocês dariam pros meus vídeos, gente? concordo, a arte tem que nos fazer sentir coisas e se eu visse isso pendurado na geladeira, eu teria um infarto. Ele então diz que essa semana estava sendo igual à última. Os remédios que foram enviados estavam funcionando, porém o melhor tratamento estavam sendo os desenhos. Parecia que algo estava observando essa pessoa. Ele sentia isso até fora de seus pesadelos. Esse foi o último desenho que ele fez. Tá provocando hoje, hein, Dascal? Inicia Caraca, com duas cara. datas Pô, tô distintas, gostando de dar 22 de susto outubro de hoje. 1994, Nunca foi assim? E logo depois muda para 13 de agosto de 2007. Alguém estava na porta do rapaz e entregou diversas caixas em seu endereço. Ele então liga para Ana e pergunta se aquelas caixas vieram a partir dela. A mulher responde que sim, eram memórias que foram guardadas da casa onde eles cresceram juntos. Uma casa chamada Nurturing Souls, traduzindo Nutrindo Almas. Nossa, Recentemente esse lugar que nome tranquilo, fechou hein? e perguntaram se Ana gostaria das coisas dela e do seu irmão de volta. E sim, esse cara, que eu vou chamar de R, é irmão da Ana. O nome R foi escolhido pois é assim que ele se refere a si mesmo nos e-mails. Ana enviou tudo pra casa do irmão e ele decidiu ficar com as memórias que há tanto tempo haviam sido esquecidas, mesmo que pelo visto houvessem memórias muito ruins ali dentro. Ele abre uma das caixas e encontra desenhos antigos, um chapéu que Ana insiste que ele mantenha por perto, alguns brinquedos de dinossauros e várias outras tranqueiras. Ele então se despede de sua irmã e diz que vai voltar ao trabalho. Mais tarde, no mesmo dia, R continua a mexer nas caixas e encontra um CD, e dentro dele existiam fotos antigas. O mesmo nome desse log, e pra quem não sabe, log significa registro. R fica emocionado por um tempo, até que... Uou. Viu algo que não devia. Pick up. Hey, sorry, Hey. I'm a bit busy right now. I'll call you later. No. Did you get the pictures I sent you? Listen, I really can't talk right now. Anna, did you get the pictures I sent you? Yes, I did. Okay. Listen, this is exactly why I didn't want you looking for our old stuff in the first place. Anna, why don't I remember this? We've been through this before. You dissociate. No. okay? Okay, then what do you remember? Now is not the right time. Would you, no, you're in the pictures. Please, just tell me. Anna, please. I'm sorry, okay? Anna, please. I really can't talk right now, babe. O que tem nessas imagens? No, just tell. Eu não tô conseguindo visualizar qual que é a ligação desses personagens com a história dos dinossauros que a gente tava vendo, né? I will call Aí. you Anna. later, okay? Anna. Ok. Algumas dessas imagens fizeram com que R se lembrasse de algo que aconteceu quando era Eu também pequeno. era, Uma eu também era loiro quando eu era criança, sabia? Meu cabelo, eu já falei isso em alguns vídeos, meu cabelo escureceu depois que eu época em fui que ficando ele estava velho. junto de sua irmã, essa menina que usa o chapéu de cowboy. É por isso que Ana até É o pede estresse deixou meu cabelo escuro, pra ele gente. manter o chapéu. Era uma memória muito preciosa. As fotos mostram que ambos estavam em um parque de dinossauros. E a última nota diz: o 7º melhor aniversário do meu filho, dia 17 de outubro de 1994, 5 dias antes da data que aparece no começo do vídeo. Vamos deixar esses detalhes como datas na gaveta por enquanto. O fato é que essa foto Mas é importante, aparentemente, foi né? tirada pelos familiares de R e Ana. Porém, Mas isso por que ele ficou tão chocado ao ler isso, é né? estranho, considerando que ambos cresceram na tal casa Nurturing Souls, que parece mais algo como uma casa de adoção, por Cara, mas exemplo. Eles de novo, é o segundo dia seguido, cara, que ontem foi no vídeo lá dos Warren e agora nesse vídeo aqui que a casa tem um nome, né, cara? De novo, eu pergunto aqui, a casa de vocês tem um nome, cara? Vocês dão um nome pra casa de foram vocês, cara? adotados depois de certa idade, Caraca, ou eles nunca vi cresceram isso, cara. junto da Casa família Nurturing e depois foram Souls. enviados pra esse lugar. Bom, a única certeza que temos até o momento é que R iria atrás de respostas. Principalmente pois em um pequeno frame vemos a frase: façam uma viagem ao passado, fora da cidade, em um jornal que aparece na tela. E se vocês estão se perguntando o que foram aquelas travadas no começo desse log, calma que não é o YouTube de vocês travando ou o computador do editor indo pro espaço. Aquilo era código Morse. Essas travadas acontecem durante toda a conversa entre R e Ana, e traduzindo temos a palavra Inotan, que vem da língua Shona e significa ele se move ou então
então ele muda. Outras pessoas ainda interpretaram o código Morse como eu não sou, e pra falar a verdade, não existe uma confirmação de qual das duas interpretações está correta. De certo modo, ambas fazem sentido, e isso sim é bizarro. Eu vou explicar melhor mais pra frente. Eu preciso. Por favor, me explique. Meu cérebro... reforça que R não vai ficar parado enquanto tiver esses pesadelos e não descobrir sobre o seu passado. Tá. É dia 23 de agosto de 2007, 10 dias após o último vídeo que vi. Mas tô gostando, cara. Tá realmente interessante isso daqui, hein? Fazia tempo que meus olhos não brilhavam assistindo um vídeo de ARG, mano. R está cozinhando ovos mexidos, e enquanto isso, ele abre uma das caixas. E a primeira coisa que ele tira é um livro chamado Animais Também Podem Ser Humanos. Isso! Brinca com as teorias que eu tô fazendo aqui. Eu adoro esse tipo de detalhe. Ele vê algumas cartas... Mas os humanos não são animais desde hoje? Desenhos, e fica tão vidrado em descobrir o que aconteceu que os ovos simplesmente queimam. Esse, inclusive, é o nome do episódio. Mas será que existe esse livro de verdade? Fiquei curioso com qual que é o tema do vídeo, né? Percebe que tá com a cabeça muito cheia com essas lembranças do passado. Ele então sai pra tomar um ar e dá de cara com o cachorro da vizinhança. Essa doguinha que parece uma bola de tão roliça que Cachorros obesos realmente são um evento canônico em todo o planeta. A noite então cai, são quase 2 da madrugada e R volta a desenhar que nem louco. É estranho que sempre que algo bizarro vai acontecer, tá perto de dar 2 da manhã. É só lembrar do primeiro vídeo da série que se passa em um horário parecido. Celular, cara, agora que eu parei pra pensar, cara, faz um tempão que eu não vejo meu celular, cara. Onde que eu coloquei ele, cara? R dorme ali mesmo, por cima do desenho, É quase 2 horas, mano. Acorda desesperado, sem nem ao menos lembrar do que desenhou. Ele vai escovar os dentes até que... Que isso? Ele então liga pra Ana e pergunta se a medicação que ela enviou... já visualizei, mano. Ele é um experimento, né? Esse é o ponto. Ele é um experimento. Ele tá se tornando uma daquelas criaturas, Começaram mano. a sangrar. Caraca. Ele também comenta que ele encontrou a câmera antiga da mãe deles. Certeza. Isso significava 2 coisas. Eles claramente lembram dos pais que tiveram e agora vamos ter mais recordações gravadas pra nos dar um norte. I found pictures of us of that time we went to the Ferris wheel que and we got stuck at the top because the power went out. Well, there was that time that we went to that old museum and you were so excited and you ran into the front of a cannon, knocking out your front tooth, and there was blood everywhere. O R tá desesperado. Ele diz que a cada noite que passa, os sonhos só pioram e ele precisa muito estar do lado de alguém naquele momento tão difícil. Que isso, cara? Tá maluco? O desenho é enigmático. 2 pessoas com o rosto borrado, na hora de arranjar uma parece namorada, que tá hein, cara? arrastando a outra pra dentro da mata, e tudo isso acontecendo dentro do tão falado parque. Além disso, o desenho foi rasgado no meio, e pra mim isso só significa uma coisa: R viu algo que não deveria, desenhou aquilo e depois jogou fora. A questão é que esse não foi o desenho que ele fez na noite anterior. O desenho que a gente vê ele fazendo é muito mais sombrio, parece uma figura Slender, nossa, o moleque viu o Slender, cara. Enquanto puxa algo que tá deitado no chão. Pra mim, o R viu essa mesma figura quando era menor, porém desenhou de uma forma mais simples como uma criança realmente faria. E agora, com os pesadelos, ele finalmente tá desenhando as coisas como realmente são, só que de forma involuntária. Esses 2 desenhos representam o mesmo acontecimento. No começo do vídeo também temos código Morse, que forma a frase destinado a ser. Agora vocês entendem o porquê da frase. Ele vai se tornar criatura, eu acho. Eu acho que essa minha teoria é boa, cara. Será que eu tô tão errado? Parece muito que o destino quer que R se torne alguma coisa. E o rapaz tenta ao máximo negar que ele é aquilo. Porém, quanto mais ele nega, mais memórias ruins surgem e os sintomas não param de aparecer. O que R está destinado a se tornar? 28 de agosto de 2007. R está feliz? Opa, maravilha! Ele comenta que recentemente teve uma melhora. Ele até descobriu um canal aí que eu nunca ouvi falar. Um tal de Smosh. Brincadeiras à parte, eu acho que 80% de vocês não vão saber o que foi Smosh. Meu amigo, você não está falando com um amador aqui, cara. Você
tá... Em resumo, eram dois manos que faziam vídeos engraçados e pegavam milhões de views no YouTube. Isso antes de 2010. Por um tempo eles foram o maior canal do YouTube, perdendo vez ou outro pódio. Só que em 2013 chegou o PewDiePie, ficando no primeiro lugar por vários anos. Eu sei que eu saí um pouco do assunto do vídeo e eu peço perdão. É bom, essa geração atual precisa de um pouco de cultura, Mas isso é um entendo, pouco meu mano. emocionante pra mim, já que eu vi essa parada acontecendo na época. Além de que esse... Mas ninguém, eu duvido, cara. Da Chicago assistia Smosh, né, cara? Eu não assistia também, não. Eu ia lá entender inglês, cara, com 10 é o anos. assunto cara. desse log. Assistia Vagazoides, né, mano? R queria começar a fazer vídeos mais trabalhados pra internet, tendo a ideia de fazer sketches relacionados aos desenhos que ele fazia. Desenhar essas coisas bizarras era algo que Assisti os primeiros vídeos do canal Nostalgia, cara. Bons tempos, cara. tirava o sono dele. Os vídeos do Nostalgia eram realmente muito legais quando eu era novo. Me dão nostalgia hoje em dia, né? Curioso isso. Então por que não ganhar o reconhecimento em cima? É legal ver que R, apesar de tudo que tá acontecendo em sua vida, ainda tem um desejo de seguir em frente e fazer algo novo. É uma pena que isso não duraria por muito tempo. Nesse log eu me identifiquei bastante com o R. É só você ter um dia minimamente feliz que vem algo pra estragar. Quando eu tô muito alegre, eu já fico em alerta, pois eu sei que algo de ruim vai acontecer a qualquer momento. Meu médico disse que é ansiedade, mas eu não acredito. Apenas um dia depois do último log, R se grava mais uma vez na madrugada. Ele acorda com medo e pedindo silêncio, como se tivesse alguma coisa ouvindo ele. Ele nos diz que tem algo lá fora e que é algo grande. R então chama a polícia e... Ok. Se pausarmos no momento certo, assim que R Nem se tudo que é grande é ruim. assusta, conseguimos ver um Triceratops na imagem. Isso confirma que o Uou, cara não caraca. tava tão maluco assim, já que ele tava gravando do lado de fora da casa. A última Caraca, não é um dia comum, imagem né? do vídeo é outro jornal que diz: Mais um dia comum em Rio Branco, Acre. em movimento, enormes monstros escamosos começaram uma longa e lenta jornada. Proof. Já fazem 2 dias, eu não consegui dormir. Ainda tá do lado de fora. Eu não conseguiria também tendo um Triceratops do lado de fora da minha casa, né, cara? Aquilo só vem à noite. Você precisa de Ah, mas o Triceratops ele, por mais que ele seja, né, um bicho bem assustador, ele é pacífico, né? Ele não é carnívoro, mano. Eu vou provar que eu não tô sozinho. Miseravelmente sozinho. A câmera da minha mãe quebrou no último vídeo. Eu vou a consertar hoje à noite. Eu vou provar que meu pesadelo é real. 1º de setembro. R começa a falar com sua mãe. Cara, mas se tem um Triceratops na porta da tua casa, é melhor você chamar a polícia, não, meu mano? Meu mano R. Hi. Hi. Hey, Mom. It's nice to... I just wanted to say that this is stupid. A noite chega, então vamos para o lado de fora esperar a criatura aparecer e fazer gravações dela. R sabia que aquela não era a escolha mais inteligente a se fazer, mas ele precisava de alguma prova para aí sim acionar a polícia. É revelado que esses A pesadelos... criatura, se é um Triceratops, como é que ela aparece só à noite? Aonde que ela se esconde durante o dia no meio de um subúrbio americano, né, cara? perseguem R há anos. E isso explica seu desespero. Esse cara nunca esteve em paz um dia sequer, sempre tendo pesadelos, além de não saber o que significam os desenhos estranhos. É curioso daí, né? O Life que tem a ver should com os dinossauros, né? Blissful, but it never has. It took my mom. If I can just get it on camera, it'll change things. É, meu amigo, mas infelizmente você falar que a vida deveria ser feliz é uma pressuposição sua, né, cara? R adormece ali Infelizmente, né, mesmo, rapaziada? porém algo mais esquisito ainda acontece. De fundo escutamos uma música, a mesma que a mãe de R. Mas esse cara é cantava maluco, né, nos cara? vídeos Que tipo de antigos. música é essa também, cara? Escuta, cara. É pro cara enlouquecer mesmo, cara. Sai fora. Ó. O Triceratops realmente apareceu naquela noite. Uou! Mas o rapaz foi deixado intacto. Ah, ele não é carnívoro, velho. Coitado. Só você cheirou lá, falou que esse Homo É dia 7 sapiens de tá fazendo setembro de deitado aqui no 2007. chão. R está em ligação com Ana, que pergunta se ele ligou pra polícia alguns dias atrás. Os dois têm uma leve discussão. Ana estava distante de seu irmão há muito tempo e agora queria consertar as coisas. Ela estava voltando pra casa e disse que iria contar muitas coisas pra Uou! Ah, Que isso? Tá plan. encarando o olho, That cara? thing has to come from somewhere, right? So Faz sentido. I'm gonna follow it
And this time I'm gonna make sure to get it on camera. And I'll go straight to the police. They killed my mom. I remember now, those yellow eyes staring at me through the window. My nightmare. My monster. Estava Ok, próximo caraca, irado a atuação, tá bom, do cara? ITC, e é Eu vou dando minhas picotadas de sarcasmo aqui, vocês sabem como é meu react, cara, mas eu tô realmente achando maneiro, cara, a história tá interessante, né, tá envolvente. E com a câmera em mãos. 1 da madrugada, 8 de setembro e estamos do lado de fora. Que maravilha! Enquanto caminha por aquela área, R encontra o sapato de uma criança no meio do mato. Isso aqui me traz uma ótima memória do vídeo de Wade Burgess, onde temos uma cena muito parecida. Aqui não temos nenhum relato de criança desaparecida, mas por conta que estamos vendo única e exclusivamente a visão de R. Esse cara claramente só sai de casa... Acho difícil alguma criança ter perdido o tênis nesse uma lugar, vez no né? ano. Então ele não sabe de nada que tá acontecendo no mundo lá fora. Enfim, encontrar um sapato de criança no meio do mato é esquisito de qualquer forma. R anda mais um pouco, até que ele finalmente encontra aquela coisa em meio à escuridão. Nos aproximamos só mais um pouquinho. Irado, Caô, irado! Pô, irado, cara. O cara foi a descoberta, a maior descoberta científica do século aí, cara. Pô, Anna? da história, né? Anna, I did it. I got my nightmare on camera. History. Ih, foram atrás dela. Foram atrás dela. Yellow eyes are just staring at me. That's not possible. I Anna? was helping you. Anna? Old cowboy. Anna? Bro, melhor sair daí. Ana estava morta, e pelos sons que estão ficando cada Pô, vez isso também, mais... Pô, cara, esse cara é muito burro, né, cara? Por que ele tá fazendo isso de noite, né, cara? Eu falei, cara, não é possível que esse dinossauro ele é um sapo, cara. Ele se esconde debaixo da terra, cara. altos, R será o próximo. Uou. Oi, isso não é outro, será? É sim, ué. Caraca. Com muita sorte esse cara consegue fugir, e ao longe ele vê um policial. Uou. Que isso, cara? O cara deu uma A porrada descrição nele. desse vídeo diz propriedade de Tricon Chemical, o que dá a entender que todas as gravações de R foram confiscadas e agora estão em posse dessas pessoas. Aquele policial claramente não estava puro. Ele não tinha intenção alguma de ajudar o R, e isso é revelado nesse vídeo que vamos ver agora. Interessante. Ok. Ufa, meu disco DVD foi com gravações que mostram que o nosso protagonista, na verdade, foi levado para um interrogatório. Assim, dá a entender que na verdade esse cara foi capturado. Mas calma. É, claro, ele descobriu algo que não devia, mas parece que ele tem algum envolvimento, né? A gente já Isso chega tá bem lá. óbvio. Começamos com essa tal de Shelly falando com R. Shelly? E ela já vai comentando sobre a irmã do cara. E se levarmos em consideração o último vídeo, claramente ela não teve um destino nada bom. Só que a Shelly diz que ela tá bem. Uma clara mentira pra fazer o R cooperar com o interrogatório. É dito que a faz polícia sentido. encontrou o R fora de casa meio que atordoado. Só que o cara rebate dizendo que ele não foi encontrado. E sim, nocautearam ele. A foto do R até aparece logo depois. E se isso aqui é a lata de uma pessoa que caiu e se ralou no chão ao invés de levar uma surra bem dada, boa a o meu nome situação. a partir de agora é Quadrado Azul e Inocente. A Shelly pergunta o porquê dele estar correndo naquele dia. Pelo um bom visto, nome. ela sabe que tinha relação com dinossauros, mas tenta manipular o R dizendo que aquilo era só coisa da cabeça dele. Claro. A gente sabe a verdade. Literalmente, o cara gravou o dinossauro quase dando uma mordiscada nele. O que é que essa Shelly tá tentando fazer? E a propósito, Mas aí que onde tá, é que Dashcal, talvez todos nós fomos MK-ultrados a acreditar que tá nisso, acontecendo né, nesse interrogatório? Além de tudo isso, quando a Shelly se refere aos dinossauros, o R sempre corta dizendo que aquelas coisas são monstros. E de fato, realmente são mais que apenas dinossauros. Essas coisas atormentam ele desde cedo, além de serem responsáveis pela, entre aspas, morte da mãe dele. A Shelly escuta o humano falar sobre essas criaturas e Eu tô curioso
curioso do nome, porque Hollow Birds, né, cara? A gente sabe que os pássaros são dinossauros, né, cara? Eu tô querendo ver em que ponto vai ter se vai ter essa conexão. Seria bem legal se tivesse. Fica rindo. Why are you smiling? Is something funny to you? Sim, ela fica rindo. Poxa, patroa, se tu quer Caraca, mentir pro cara, pelo menos faz um showzinho fingindo se importar. Ela tá querendo ser simpática. Claramente sabe o que tá rolando e não esconde. Que mocreia. Shelley também diz que a polícia não encontrou nenhuma câmera, então R não poderia provar que realmente estava fugindo de monstros. E sim, é mais uma mentira dessa mulher. Terminamos a gravação com R sendo mantido em interrogatório por mais alguns dias, sem saber se sua irmã realmente está bem e também sem entender nada que tá rolando. Nas palavras de Shelley, Ana também tá naquele complexo, porém ela estava ferida e agora precisaria se recuperar por alguns dias. Partimos então para a segunda gravação, que é do dia 31 de junho de 1993. Quem tá falando agora é um homem chamado Homer Stubb. Walter White, cara? Ele começa falando sobre a alma, além de falar, abre aspas, sua empresa não está preocupada com as repercussões morais que minha pesquisa pode trazer, fecha aspas. Essa simples frase inicial já nos conta tudo. Esse cara é um pesquisador que trabalha com algum procedimento que não é moralmente aceito pela comunidade científica, porém existe uma empresa que pode ter interesse nos trabalhos desse. Cara, a ligação que eu fiz mental é que talvez ele tenha cruzado, de alguma forma ele tenha fundido pessoas com pássaros, sabe, pra fazer esses dinossauros. É isso que vem na minha mente, não sei se vocês estão entendendo. Sim, homem. Se lembrarmos bem, vez ou outra nos vídeos aparecia um nome, The Chemical, ou então Trico Chemical, que podem ter sido responsáveis em ajudar na criação de um parque temático diferenciado, onde os monstros parece interessante, hein? Ou pelo menos criar as atrações principais. O resto da conversa entre Homer e os chefes da The Chemical não possui nada demais, mas calma que daqui a pouco esse cara vai voltar com novas informações pesadas, principalmente sobre esse lance de alma. Enquanto isso não acontece, vamos ver a Shelley fazer o R de besta mais uma vez. Inclusive, agora que eu percebi o símbolo que fica ao lado desse display de DVD, um T e um C seguido de um DNA. The Chemical, empresa focada em biomedicina. Eles mesmos, eles que criaram as criaturas. Shelley agora pergunta sobre os desenhos que a polícia... agora, cara! Bem interessante. Nossa, Shelley agora que eu me liguei que o desenho é o dinossauro olhando por trás das árvores. Eu tava achando que o olho tava nas árvores. Caraca, agora pergunta que eu me liguei, sobre os desenhos que a polícia encontrou na casa de R. Ele diz que são os monstros que ele vê em seus pesadelos. E agora sim conseguimos ver com mais clareza esses desenhos. Ele sempre dá um foco nos olhos das criaturas. E a gente entende o porquê dele ficar tão desesperado. Esse desenho em específico do bicho olhando por cima do muro me dá um cagaço. É uma sensação muito mágica. Mais uma vez o cara pergunta se a irmã dele tá bem. E a Shelley diz que Ana está se recuperando e que só vai poder receber visitas dentro de mais e mais dias. Perguntam se R vê esses monstros enquanto ele tá acordado. E ele responde que sim, e que tudo tava na câmera. E mais uma vez, Shelley finge não entender do que ele tava falando. A sessão então finalmente termina. You're a good brother. You know that? What did you say? I don't try, those won't work. Trust me, I have tried. All you get Uou, que isso, cara? at best. Que isso, cara? To think younger. Eu avisei que esse cara iria voltar com informações quentes. Imagina comigo, uma realidade onde a ciência avançou bastante ao ponto de conseguirmos alterar geneticamente qualquer coisa de forma livre. Só que mesmo assim, é algo extremamente complicado e poucas pessoas possuem e pouco ético também, né, cara? esse conhecimento e malícia de brincar com vidas. Uma empresa está interessada nesse conhecimento e descobrem um gênio que possui uma fórmula capaz. A gente que provavelmente vai lidar com esse tipo de coisa no futuro não tão distante, sabia, gente? Parece que é distante, mas não é tão longe o dia que as pessoas vão começar a mudar geneticamente os bebês, sabia? Tipo, quando a pessoa engravidar, ela vai lá e vai selecionar, não, eu quero que o meu bebê seja loiro, tenha cabelo preto, sabe? A gente vai ver esse tipo de coisa e eu não acho isso não é certo e vai dar treta. Capaz de realizar tal feito. A ideia era germinar o DNA de criaturas do passado em corpos vivos e que possuíssem inteligência suficiente para servir e obedecer ordens com extrema precisão. Os primeiros experimentos não dão certo. Se você fundir o DNA com um corpo adulto, a criatura... Porque vai começar assim, ó. Você vai usar esse tipo de coisa pra
inibir doenças e coisas assim, né, crônicas, essas coisas, mas com o tempo vai começar assim, pô, mas você não quer modificar aqui, deixar teu filho com o olho azul, sabe? Você vai se tornar apenas uma casca vazia que, na melhor das hipóteses, vai ter um propósito em mente e viver com base nele. O experimento deveria ter uma base mais jovem, que ainda tá se desenvolvendo, e quando o indivíduo tiver a idade o suficiente, os resultados seriam os melhores possíveis. O cientista então faz uma proposta para uma mãe que cuida sozinha de seus 2 filhos, e a empresa só tinha que fazer ela dizer sim. O próximo vídeo que tem nesse CD se trata de mais um interrogatório com R, e ele já tá cansado de esperar. Ele quer ver a irmã dele. Já fazem 4 dias que ele tá preso nesse lugar e sem previsão de sair. Shelley faz uma última pergunta. Você se lembra do que aconteceu com seus pais? R diz que era apenas ele e sua irmã. Porém, Shelley sabe que ele era apegado à mãe. Ao citar a mãe de R, o rapaz começa a chorar, mas logo para, pois Shelley revela que a câmera da mãe de R foi encontrada e que eles estavam no processo de recuperar o cartão de memória. R fica feliz, pois finalmente iriam ver os monstros, e Shelley diz pra ele descansar. Caraca! Oh, no! She pulled the plug. Not after how far I've come. And for what? Motherly instincts. Please. Homer está revoltado com a mãe das crianças. Dá pra tirar a boca do microfone, ô velho? Velho não sabe nem usar o microfone, quer ser cientista genético, né, cara? Gente, chegaram até aqui, por favor, deixa o like aí, não custa nada, tá bom? Deixa eu dar uma olhadinha se tá gravando tudo certo. Sim. Deixa o like, se inscreva no canal, não custa nada, tá bom? Se você tá curtindo aí o vídeo, seria muito legal se você fizesse isso, tá bom? E entra na nossa comunidade do Discord lá, tá bom? Se sentia culpada por ter colocado os filhos naquela situação. Se as crianças soubessem o que a mãe fez, elas sim seriam um monstro. Homer tinha um plano, mas ele precisava que a pessoa com quem ele estava conversando prometesse algo. Vamos para o último vídeo, e agora R finalmente poderia ver a sua irmã. O dia finalmente havia chegado e ambos poderiam ir embora. Porém antes, R pergunta sobre a câmera, e Shelley diz que eles recuperaram as imagens e que viram os monstros. Ela então mostra as fotos da infância de R, o que deixou o rapaz perplexo, pois essas fotos não estavam na câmera. Uou, tá, agora teremos revelações, tô curioso. You and your sister next to dinosaur statues. Those aren't dinosaurs. Yes, they are. No, Ah, caraca, eu nem tinha me ligado, eu acho que minha webcam tá em cima que tem um... Mas aqui parece muito mais uma estátua, né? they're monsters. No, they aren't. crocodile. When we Where's found Anna? you were outside your house, severely sleep deprived, hallucinating dinosaur Where's statues Anna? from your childhood while your sister Where's was Anna? trying to help you. Where's Anna? She's dead! Uou, mas a gente já sabia disso, né? A gente imaginou isso. A gente imaginou. Your lack of sleep, combined with the nightmares, caused you to dissociate. Deve ter sido isso, realmente. Killed her. Uou! The only Caraca, que louca! Isso aqui é... Os caras estão fazendo uma lavagem cerebral nele mesmo, caraca. Mas isso aqui foi cruel, mano. Pô, Shelley. monster. Também com esse nome, né? Quem? Shelley, cara. Nome esquisito, né? Bro. Os caras vão incriminar meu mano ainda. Os acontecimentos a seguir ocorreram entre 17 de Daí setembro o cara vai de aparecer no 2007. tribunal falar que foram os dinossauros que fizeram isso com a irmã dele, né? Capô, o cara ainda vai ser, né? Vai ser pagado de louco aí, né, A cara? 20 de novembro de 2007, a primeira coisa que vemos nesse episódio é a tela de login do sistema da The SCP? Chemical. Aqui descobrimos que o líder do projeto ainda era Homer e Shelley, e eles estavam associados a Nurturing Souls, aquela entre aspas casa de acolhimento que R e Anna foram parar quando a mãe morreu. Estamos de olho no paciente 10, que se não ficou claro ainda, é R. Shelley começa a documentar tudo o que acontece com o paciente e diz que ela é responsável por manusear o paleo-DNA, concedido pelo outro cientista-chefe, Homer Stupp. O procedimento finalmente poderia começar, já que, como vimos no último episódio, a mente de R estava quebrada por conta da morte da irmã. Inclusive, ele pensa que causou. Uma semana havia se passado e as células já haviam sido implantadas no corpo de Os R. caras vão usar agora. Mas por que ele tava cuspindo sangue naquela época, né? Isso que eu não entendi.
Mas ele vai ser usado de cobaia agora, Por enquanto parece, o né? procedimento estava funcionando, o que confirmava a teoria de Homer no passado. Eles vão usar esse paleo DNA pra transformar ele num dinossauro, mano. O procedimento foi realizado desde a infância dos pacientes, a taxa de sucesso seria maior, porém ainda existia um obstáculo nisso tudo. R estava passando por uma tal doença de piritização, um termo criado pelo próprio laboratório. A piritização é um processo onde minerais pré-existentes são substituídos por pirita, que é um sulfeto de ferro. Em resumo, estava crescendo pirita dentro do corpo do rapaz. R, agora chamado de paciente 10, ficaria em quarentena enquanto estudavam. Kelly também revela que ela interrompeu a execução do paciente de número 6, que pra quem não sabe é o Triceratops. A gravação do dia 8 de setembro começa, e pra quem não lembra, esse foi o dia em que o R foi capturado. O Triceratops também estava ali por perto, e iria ser morto. Só que Shelley interviu, pois o bicho tinha uma conexão com o R, e isso poderia ser útil para o laboratório. Eu acho que já ficou meio óbvio pra alguns, mas pra quem ainda não se ligou, o Triceratops é a mãe do R e da Ana. Uou! Eu não tinha me ligado, caraca, eu sou... Desculpa, gente, eu tô meio lento hoje, caraca. Como ela foi uma das primeiras Eu nem parei pra pensar pacientes desse projeto pra lá de doentio, eles não tinham feito testes o suficiente, e por isso ela se tornou uma casca vazia que só tinha um propósito: zelar pela vida dos seus filhos. É por isso que ela fugiu dos laboratórios e ficou ao redor da casa de R, além de naquela noite não ter o matado. 2 semanas Será que ela mantém a consciência, né, cara? passaram desde que R chegou nos complexos da The Chemical. E se me permitem dizer, Jesus, Maria e José, ele tá fazendo amor com o suco. Se o lance com os dinossauros não der certo, eu já conheço outro mercado ótimo pra esses manos entrarem. A pele de R também tá ficando mais pálida por conta do fluxo de sangue reduzido. A Shelley também explica como funciona a piritização do corpo. As you probably know, the human body consists of roughly 60 to 70%. Não, nunca entendi essa parada de 60% de água. Se alguém souber explicar nos comentários, eu quero saber. Como assim 60% de água, cara? Eu discordo dessa ciência. Eu não sou 60% água, cara. Como é que pode meu corpo ser 60% água, cara? Eu quero que expliquem aí nos comentários, cara. Isso aqui é uma coisa... Eu sou ateu desse negócio de 60% água aí, cara. Como que eu sou água, cara? Tem água na minha mão, cara? Não tem água na minha mão, cara. Pô, tá louco? When the aDNA is introduced into a patient, a process akin to pyritization occurs. The patient's cells will start to decay, producing sulfide, which reacts to the iron in the blood, thus forming a substance similar to pyrite. The pyrite will slowly spread throughout the body. Tá. Firstly replacing the calcium in the bones, Tá, pra que isso? outwards from there. Aquilo era um processo mega doloroso. Imagina os seus ossos se expandindo pra fora do corpo e além disso agora eles estão revestidos com pirita. Eu acho que é porque os ossos deles vão acabar se tornando os ossos como... Tipo assim, o esqueleto dele tá se transformando no esqueleto do dinossauro, né? Todos sabiam que aquilo era um processo fatal para humanos, mas não para R. R havia passado por uma mutação. Seus olhos agora possuíam tapetum lucidum, uma pequena camada refletora sobre os olhos que ajudava a enxergar com pouca luminosidade. É uma característica presente apenas em animais noturnos, o que para o laboratório eram avanços significativos. Na verdade, se tratava de um perigo incontrolável surgindo. A piritização continuava, e agora era possível enxergá-la atravessando a pele do paciente. Era algo muito parecido com escamas. Deram apenas 2 semanas até que R tivesse o corpo completamente petrificado. E para desacelerar esse processo, as escamas deveriam ser removidas manualmente. Removidas? Esse o corpo completamente petrificado. E para desacelerar esse processo, as escamas deveriam ser removidas manualmente. Mas por que desacelerar o processo? Uma semana e meia... Por que desacelerar o processo? Os resultados parecem satisfatórios. Esse passado, R não parava de ganhar massa e altura, tendo o tamanho estimado de irado, 86 centímetros. Tem gente que pagaria por isso. As pesquisas dizem que ele não vai parar de crescer enquanto estiver vivo. Homer acredita que todo esse processo ainda possui outra coluna muito importante, a alma humana. No caso, a psique dos pacientes. A Shelley não acredita nisso. Tudo aquilo era sobre ciência. Sentimentos não possuíam nenhuma relação. Curioso, claro, não existe nenhuma relação
relação à mãe das crianças, mesmo depois de ter se tornado uma casca vazia, ainda querer cuidar delas depois de mas ela ainda tem o instinto, isso daí é uma coisa que não pode ser retirada de você, Odescal. Você tá muito cético ultimamente. É tudo sobre ciência, essa porra. Mesmo assim, Shelly ainda tentou conversar com R, que naquele momento já não tava mais nesse mundo. Era só um corpo divagando pelo quarto. How are you feeling? I've been asked to speak with you, if you don't mind. Deixaram um meteoro ali na mesa dele. It's about your mother. Ela tinha que perguntar sobre a mãe do cara. You know, e o cara fica doidão, vai tacar a câmera. Vem, vai, me dá um jumpscare logo, vai. It took a lot of effort to get you here as you are now. Do you realize that? Your sister, your mother. Caraca, mas é uma desgracenta, né, cara? Homer Simpson. Wanted you to succeed. But bom, se bem que se ele for transformado em um dinossauro, ele vai poder viver com a mãe dele, né? you're just another failure. Ela comenta literalmente sobre a família essa pedra dinossauro. que tá na mesa. Pirita, a mesma coisa que tá rasgando a pele de R. Aquilo era um pedaço que foi extraído de um Triceratops, que naquela noite havia sido morto. Caraca, mas o motivo? Na noite em que R foi atacado, o Triceratops atacou a outra criatura que tava atrás do rapaz. Lembram que por algum milagre o R sobreviveu naquele dia? Era apenas uma mãe protegendo sua cria. Tinha um outro dinossauro. You could have saved her, but you had to go out that night. You left her alone to die. And for what? Dinosaurs? Bem, caraca, ô. Transformar essa mulher em dinossauro, né, cara? They're symbolic parents. Extraordinary creatures that personify the uncontrollable force of looming. Fascinating and frightening. Like parents. And you loved them as you loved your sister and your mother. Only caraca, olha que mulher. Caraca, maldade, né, cara? No coração. such a creature. So, E will you die to sickness? Or will you show me what you truly are? Mesmo após a sessão de tortura psicológica, nada mudou com relação não, a o cara ela. já nem escuta mais nada, né? Ela tá fazendo isso daí, tá só gastando saliva também, né, cara? Continuava só se pela espalhando maldade pelo no seu coração, né? corpo, e ele Ela não sabe que ele nem tá sobreviveria escutando, mas ela quer falar só porque é uma desgracenta mesmo, né? A teoria de Homer havia falhado. Tudo que eles criaram no laboratório foi um garoto quebrado que pensava que ele era um monstro. Caraca, que situação, meu mano. Ih, que é? Uou! Caraca, cara, um vampiro, cara, que isso? Escapou. Ah, é o susto agora. Agora é o susto no começo do vídeo, tá? Eu sei. Vem! 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 Venha! Venha! Vai ser alto ainda. Vai logo, cara! Me assusta logo, caramba! Aê! Caraca! Oh, que demora, cara! Porra! R havia conseguido tá escapar de sala cozinhando, de cara? aula e começou um verdadeiro massacre nos complexos da The Chemical. O experimento havia sido um sucesso. Agora sim, e mesmo que vingança estivesse contra esses se safados. transformando, o rapaz ainda possuía a consciência. E agora, ele tinha que fugir daquele lugar. Andando mais um pouco, estátuas familiares começam a aparecer. Aquele era era o onde mesmo ele lugar tinha que R visitou criança, na infância junto de sua irmã. O Parque de Dinossauros. E foi aqui que eu percebi o detalhe. Os primeiros pacientes do experimento chegaram sim a se transformar, mas o processo de piritização era muito Deus, os caras usaram como estátua eles, cara. intenso, deixando essas pessoas Toda vez que eu for num parque e tiver uma estátua de dinossauro, eu lembrarei disso. praticamente imóveis eternamente. E os caras tiveram a crueldade de deixar os experimentos em exibição. Mas Essas estátuas sendo sincero, eu ia fazer o que com os caras também, né, mano? Né?
ainda são pessoas. Porém, ainda existiam alguns experimentos que foram mais bem-sucedidos. Se lembrarmos bem, no primeiro capítulo vimos uma transformação que deu certo em partes. A criatura conseguia se mover, mas não era um híbrido racional. E R se depara com alguns desses não racionais enquanto tentava fugir. Ah, susto, né? Vai virar o rosto. Bro. R então cai de um desfiladeiro e passa a noite inteira inconsciente, até ser acordado pelo cachorro da vizinhança. Não, sai daí, cara. Sai daí, meu amigo. Sai daí, cara. Não vê que isso não é mais um humano? Pô, ele tá carregando a câmera mesmo assim, né? R nunca foi livre de verdade. Pô, o cara virou tipo um personagem de anime agora, né? Virou meio humano, meio dinossauro, né, caraca? A sua casa ficava dentro do parque, sob monitoramento do laboratório. Fizeram um verdadeiro show de Truman com o cara. É por isso que ele tinha visões das criaturas o tempo inteiro. Elas realmente viviam por ali. É por isso que o Triceratops apareceu no quintal do cara. Era o que eu ia falar, né, cara? A vizinhança deu um pio. E se vocês acham que eu não ia comentar sobre isso aqui, vem o meu veredito. Eu só tava esperando o final do vídeo pra apontar o dedo e dizer: como caralhos ninguém desse lugar viu os dinossauros? Exato. Mas agora tudo fez sentido. O R passou a vida inteira sozinho e isolado nesse lugar, tendo a vida toda controlada para que ele nunca suspeitasse do que estava acontecendo. Ele foi manipulado desde pivete, fazendo parte de um experimento que ele nem fazia ideia que existia. E no momento que ele passou da linha e foi para muito longe de casa, foram lá, apagaram o humano e começaram a fase final do experimento. Até o momento eu tava suspeitando até se Ana realmente tinha morrido. E ela sabia do que estava rolando. Ou se era realmente irmã dele, né? De alguma forma, já que não fazia sentido. Será que a mãe dele é mãe dele mesmo, nenhum, né? Ela eu não sei nada, não sei mais o que é verdade e o que é mentira. Tem uma vida fora desse lugar. Só que quando o R entra na casa, tudo tá sujo de sangue. A janela tá estourada e ele encontrou o antigo chapéu da irmã naquele lugar. A vida inteira dele foi uma mentira. Pô, mas eu gostaria de me tornar um homem dinossauro igual ele, né, cara? Deve ser irado. Não sei porque ele tá tão triste nesse ponto. Deve ser porque ele perdeu a família dele, né? Isso não é muito legal, né? Revela tudo. Ana sabia do experimento. Ela sabe o que a mãe deles havia feito. E por isso ela diz: Rex, nada disso foi a sua culpa. Before you hear this, I just want you to know, Rex. None of this is your fault. Pô, tá de sacanagem que o nome do cara é Rex, cara. Pô, aí daí foi meio galhofa, né, que apareceu. You need to know that, okay? Pô, aí não, cara. Caraca, mano. Bioengineering facility focused on resurrecting extinct species. Mom, she did things that I know she wouldn't be proud of. And in the end, she did draw the line for us, but it was too late. Rex anteriormente não vivia nos campos do parque. Sua mãe tomou a decisão de o levar e ele ficou muito feliz com isso. Ele era apenas um garoto. E agora, depois de adulto, ele precisava ouvir a verdade pela voz de sua irmã. Aquelas coisas não eram dinossauros. Aquelas coisas eram seres humanos. Os pesadelos... literalmente o mutante Rex, né? Eram reais. Eram memórias do dia em que Rex foi levado para o parque. E aí veio aquele homem e levou a mãe dele. Levou ela para bem longe, através da floresta. Ana deveria ter contado mais cedo. Rex foi uma cobaia a sua vida inteira. E a irmã foi cúmplice dos desejos sombrios daqueles laboratórios. You are my brother, and I will always be there for you. Uou. O cara virou família dinossauro mesmo, né, cara? Que situação, mano. Dearest Rex, don't look so blue. Your mom is here to smile for you. Darling Rex, with eyes so blue, your sleep Não é mais tão blue assim não, né? is overdue. Fearless Rex, so big
Pô, cara. Me desculpa, gente. Sinceramente, eu achei irado esse ARG. Fazia tempo que eu não vi um legal. Não é ARG essa história aí da internet, né? Não sei como qualificar isso. Mas achei muito maneiro mesmo. Eu curti. Mas, pô, o nome do cara ser Rex é muito. É muito. É muito. Nossa, sei lá, cara. Muito. Ai. So little Rex, go drift away. Your mom is here to keep you safe. So little. Pô, cadê a mãe? Ele vai encontrar a mãe dele, né, cara? Com uma outra Triceratops ali. Your mom is here to keep you safe. Little Rex, go drift. Ok. E essa foi a história de Roland Birds. E se você não entendeu nada... Nossa, não tinha me ligado que era ele na thumb. Deixa eu dar um pequeno resumo. Aqui acompanhamos a história de Rex, que é uma vítima de um experimento dos laboratórios The Chemical, que visava injetar o DNA de criaturas já extintas em cobaias humanas para transformá-las nessas criaturas. Assim, esse experimento... Não vou entrar no fato também de que... Eu acho que se você quiser, um dia, você tiver DNA de dinossauro preservado, eu acho que humanos não são, né, o espécime mais próximo pra você transformar em... Não é mais fácil você transformar um pássaro em um dinossauro extinto, né, cara? O experimento foi criado pelo cientista Ronald Stubb, e pra participar de uma parada como essa, tinha que ter sangue de barata. Pois basicamente, estavam violando e atentando contra a vida de outras pessoas. A parada claramente não tá certa. É muito aquele meme de, poxa, você poderia curar o câncer. Não, pera aí. Eu quero transformar as pessoas em dinossauros, fazer um parque e lucrar com isso. E o detalhe é que ninguém desconfiava disso. Existiam matérias de jornal que endeusavam esse parque. Poxa, é um lugar com dinossauros. Pô, mas parece irado o parque Rex mesmo, era né, uma cara? cientista desses laboratórios e posteriormente ela passou pelo procedimento e também foi transformada. Isso foi um castigo, pois ela queria proteger o seu filho, que também era uma cobaia do experimento. A mãe basicamente doou o filho para o laboratório e depois ficou com a consciência pesada. O Rex então cresce dentro do parque, tendo a vida manipulada pelos cientistas. Ele era parte de uma nova fase do experimento, onde o DNA era injetado em cobaias enquanto elas eram crianças e por meio de um trauma muito forte, o gene já desenvolvido seria ativado. O trauma no caso foi a morte da irmã de Rex, que sabia de tudo o que estava acontecendo, porém não conseguiu ajudar o irmão. Ela inclusive pediu ajuda para os cientistas, pois Rex estava adoecendo. Era aquela doença que eu citei antes, onde os ossos dele não paravam de crescer em forma de metal. A história termina com Rex matando todos no laboratório e passando seus últimos dias em sua casa. E sim, eu acredito que Rex tenha morrido algumas semanas após essa cena final. Ele estava livre, porém a doença iria continuar a se desenvolver e ninguém poderia ajudá-lo. Se ele fosse pedir ajuda, ele seria cobaia mais uma vez. Se o cara não morreu, ele apenas continuou a se transformar em algo que nem de longe se assemelha ao ser humano. É um final bem parecido até com o de Eu Não Tenho Boca e Preciso Gritar. Sei, porque ele conseguiu... O último sobrevivente que passou pela transformação, que tá preso dentro de si mesmo e não pode fazer nada contra isso. Ele conseguiu se vingar dos seus inimigos, né, cara, e viver em liberdade, de certa forma. E guarda memórias de seu passado, pelo menos as partes boas dele. O final dessa história simplesmente foi um baque pra mim. Diferente de tudo que eu já trouxe pro canal envolvendo dinossauros, a gente não vê a humanidade lutando contra as criaturas ou então tentando sobreviver a todo custo. A gente tá vendo... Achei maneiro isso também, que tipo assim... Como ele falou, todas essas histórias da RG são... a humanidade está acabando, sabe? Como... às vezes é muito exagerado isso, né? De vista de um cara passando por um puta estresse pós-traumático, uma cobaia fruto de pura ganância e crueldade humana. Em vários momentos eu só deixei as cenas passarem pra vocês verem e entenderem o sofrimento desse cara. Anos e anos tendo pesadelos e quando ele descobre a verdade, tratam ele como se ele fosse um bicho. Além do detalhe medonho de que todas aquelas criaturas pré-históricas do parque um dia foram pessoas, inclusive a mãe do protagonista. Eu recomendo demais que vocês cheguem no canal cara, Alex maneiro o Archives canal do cara, hein? O mais legal de tudo desse análogo, na minha opinião, foi a atuação, né? A atuação do moleque foi muito boa. Fazer essa série deve ter dado muito trabalho. E detalhe, tudo aqui é feito com efeitos práticos. Só vez ou outra que ele usou CGI. O Mano Real se esforçou. Só os dinossauros grandões que ele usou. Pra trazer essa obra pra nós. Se vocês sabem que essa é uma das paradas que eu mais admiro em uma série, seja lá qual for, o carinho colocado na parada. No vídeo de perguntas e respostas, ele diz que tem planos pra mais conteúdo sobre Roland
Hollow Birds e que pretende expandir esse universo. Porém, por enquanto, essa foi a história de Rex. O meu nome é Daishikawa, eu agradeço a todos os membros e a você que tá assistindo até aqui. Nos vemos no próximo vídeo e lembrem-se, o triângulo é apenas uma máscara. Ok, muito bom vídeo, como sempre, nosso mano Daishikawa, cara, curti bastante, foi uma história realmente interessante, né, fazia tempo que eu não vi uma história aí com tanta qualidade igual essa. Tem minhas ressalvas, né, a primeira é o nome do cara ser Rex, cara, ele foi muito galhofa, e segundo, cara, pô, eles poderiam ter transformado, sinceramente, eles poderiam ter feito a mãe ter sido um dinossauro mais plausível, né, tipo, meteram a mulher como um triceratops, tá, tipo assim... Eu consigo visualizar um moleque se transformando num dinossauro igual ele foi ali, uma espécie meio mutante ali. Só que a mãe dele virou literalmente um triceratops, um triceratops mesmo, sabe? Um grandão, assim. Tipo, poderia ser um dinossauro mais pequeno, né? Mais tipo assim, um Velociraptor, algo meio metamorfo, assim, sei lá, né, mano? Achei meio me tirou um pouco isso. Mas a história foi meio maneira, cara. E o Daishikawa, só... uma pequena crítica que eu faço, ele poderia não ter colocado no título, né? Essas criaturas ainda são humanos, né? Que eu achei que foi meio spoiler. Tipo, se eu descobrisse durante o vídeo, eu acho que seria mais legal, né? Fica aí minha pequena crítica também aí. Não sei se vocês compartilham dessa ideia que eu tive. Enfim, gente. Se gostaram do vídeo, deixa um like, se inscreva no canal. Deixa a opinião de vocês nos comentários do que vocês acharam do vídeo, tá bom? Vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite. Tamo junto. É nóis.